Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos, este é o canal Neureka e hoje eu quero trazer um tema interessante. Prof, você já se questionou? Você já se questionou por que seus alunos têm dificuldade de manter o foco, a atenção e a concentração dentro do ambiente escolar, dentro da sua sala de aula? Foi interessante quando eu fiz essa pergunta, eu fiz um vídeo sobre isso e alguns professores nos responderam. Alguns professores colocaram lá, sim, eu já me questionei. Ou seja, existem professores que realmente estão preocupados e essa preocupação é uma constante. No sentido de que eu posso fazer alguma coisa para melhorar? Será que eu estou deixando passar alguma coisa? Será que existe algum método que eu posso estar usando para melhorar o foco, a atenção, para os alunos prestarem atenção na minha aula? Tem gente que realmente se preocupa com isso. Por outro lado, existem pessoas que botaram lá, e mais um para culpar os professores. Gente, pelo amor de Deus, eu só fiz uma pergunta. Eu só perguntei se você já se questionou em relação à questão do ambiente escolar, dentro da sua sala de aula. Não tem mais ninguém, é só você e seus alunos. Lá não entra a família, diretamente pelo menos, não vai entrar só a família, não vai entrar a direção da escola. Então, é só você e o aluno. Então, dentro do ambiente escolar, se questionar de vez em quando não faz mal. E é uma questão de você pensar. Como eu disse, algumas pessoas se preocupam, outras acham que a gente está querendo agredir o professor, falar mal do professor. Não é isso. Dentro do ambiente escolar, principalmente dentro do ambiente escolar e da sala de aula, o professor é aquele profissional que está sempre se questionando. Isso faz parte da profissão. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar, para atender melhor a expectativa? Porque a gente está perdendo a atenção, está perdendo o foco dos alunos, na verdade. Nós estamos perdendo para o celular, nós estamos perdendo para o amigo do lado. Será que essa galera é mais interessante do que nós, E a grande questão o questionamento é no sentido de que o que eu posso fazer dentro de sala de aula para melhorar? E como eu disse, tem pessoas que acham que a gente está criticando, mas não é isso. Dentro do ambiente escolar é para se fazer observações, é para se fazer questionamentos. Nós precisamos entender que o profissional da educação, esse aí está sempre se transformando. Pode ver que você está sempre estudando. O profissional da educação, o professor, aquele que está lá, o final da fila, vamos dizer, porque quando a gente fala de profissionais da educação, você vai ter no nível governamental, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. E no final de toda essa galera que veio lá de cima, vai chegar lá no professor. Mas só que quando o professor está dentro de sala de aula, é só ele e os alunos. Não vai ter ninguém diretamente envolvido no processo. Então, será que você está usando um método, uma técnica que atende à expectativa do aluno? Será que você é interessante? Quando a gente coloca essas questões, é para pensar, não é uma crítica. Porque, muitas vezes, um pequeno gesto, uma pequena mudança de comportamento, ou você observar, porque cada turma é diferente. Não é verdade? Entra turma, sai turma, você vê que as coisas podem ser um pouco diferentes e que você às vezes tem que se adaptar. E essa capacidade de adaptação vai dar a você a possibilidade de manter mais o foco, a atenção e a concentração. Ser interessante no sentido de que não é fazer palhaçada. O professor está lá para ensinar, mas existem métodos e técnicas para ensinar um determinado conteúdo, por exemplo, de forma que ele tenha mais interesse. Por exemplo, aquele professor que sabe instigar curiosidade, que sabe associar aquele aprendizado a um contexto do dia a dia. Se você faz isso com uma certa frequência, pode ser que você consiga mais atenção e foco. Eu sei que não é todo mundo, você vai perceber que na sua sala de aula tem alunos que estão prestando atenção em você. E tem outros que não estão nem aí para você. Isso pode ter uma relação, sim, com problemas familiares, sim, com problemas da estrutura da escola,
Legal, tudo bem, a gente sabe que isso acontece e não é pouca coisa, acontece bastante. A carência, né, da família, a ausência da família no contexto escolar também ajuda nessa desatenção e nessa desvalorização do ambiente escolar. Só que existem coisas que muitas vezes a gente pode estar fazendo para poder melhorar isso. E se não fosse verdadeiro, quando as pessoas relatam falta de atenção, concentração, de motivação por parte dos alunos, mas será que isso acontece em todo lugar? Não existem, no Brasil mesmo, histórias de sucesso onde as pessoas conseguem atender a expectativa dos alunos, mesmo em regiões pobres, com ausência de família, quando é o avô que cuida, quando é a avó que cuida dessa criança, desse adolescente. Então, se você pegar, esse dia eu estava vendo algumas cidades do Ceará, do sertão do Ceará, que se destacam, por exemplo, na qualidade do ensino da matemática. Ora, e a sociedade acaba que valoriza. Por quê? Porque aquela escola, ela é uma escola diferenciada com professores engajados dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, não é aqui uma crítica, jamais faria isso, porque eu sou professor e eu também não atendo a demanda de todos os meus alunos. Mas eu estou dizendo na questão do questionamento. Será que o meu aluno não é mais auditivo? Será que aquele grupo ali não é mais visual? Será que aquele outro não é mais sinestésico? Será que existe uma maneira da gente abordar, né, aquele conteúdo de forma que seja interessante, que seja mais motivador para manter o foco e a atenção dos nossos alunos? Será? A grande questão é, será que, né? Será que? É só para pensar, isso não é uma crítica. Se existe um lugar onde a gente deveria ser aberto a questionamentos, é dentro do ambiente escolar. Eu preciso estar aceitando, porque as mudanças que ocorrem na sociedade, elas ocorrem de uma forma... O que acontecia antes com 10, 15, 20 anos, hoje acontece em meses, em semanas, não é verdade? E a gente precisa se adaptar. Esse papel do professor é difícil? É sim, mas faz parte das escolhas que a gente fez dentro do contexto escolar, de trabalhar dentro do contexto escolar, dentro do processo de ensino-aprendizagem como profissional da educação. Então, talvez a questão só de se questionar de vez em quando pode ser o suficiente para você pensar, será que esse é o melhor método para essa turma? Será que esse aqui é a melhor técnica para essa turma? Né? Então, pensar um pouco mais sobre isso pode dar ao professor a oportunidade de também se transformar. Porque o professor, ele não consegue ser o mesmo professor, como eu disse agora há pouco, para a mesma turma. As turmas mudam, o contexto de cada uma muda, o contexto individual muda. Nós sabemos que existem individualidades e o professor é esse profissional que lida diretamente com isso dentro da sala de aula. E o que é legal dizer é que, mais uma vez, dentro de sala, por mais que tenham pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, no contexto da educação, dentro de sala é só você e os seus alunos. Então, se questionar de vez em quando no que diz respeito à performance mesmo, melhorar a performance para atender melhor a expectativa. E veja, o que eu estou fazendo aqui hoje é uma sugestão, não é uma afirmação, não é uma crítica. A gente sabe da situação da educação, tanto é que nós estamos no PISA, aquele exame internacional da avaliação do contexto de aprendizagem, nós sabemos que nós somos um dos últimos. Então, nós entendemos muito bem a situação do Brasil em relação à educação. Nós entendemos muitas situações sociais às quais os nossos alunos estão passando e que podem afetar o processo de ensino-aprendizagem. Nós entendemos tudo isso. Mas existem casos de sucesso no Brasil. Existem casos em que isso parece não ser a realidade, que em alguns lugares do próprio Brasil existem cidades que estão se destacando a ponto de chamar a atenção no nível internacional. Não é verdade? Então, se questionar de vez em quando se a gente pode fazer mais e melhor. Eu acho que é essa a questão. Eu acho que ninguém que trabalha na educação, como no caso dos professores que estão na linha de frente, fazem qualquer coisa por maldade. Né? Às vezes, por desespero, né? Adoecem até por tentar fazer a coisa certa e não conseguir. Só que existem sim pessoas que estão fazendo certo. Vamos tentar entender o que está acontecendo, se questionar de vez em quando. Será que
determinada mudança aqui e ali não melhora o nosso resultado e não pode mudar a história da educação que eu estou construindo dentro de sala de aula. É uma possibilidade, tá legal? Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do conteúdo, deixe o seu like. Se você acha que esse conteúdo vai ajudar alguém, compartilha. Manda esse conteúdo para alguém que pode fazer a diferença. Às vezes a pessoa está desmotivada e aí pode ajudar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e gosta de neurociências. Era isso. Eu te espero no próximo vídeo. Tá legal?